Vamos começar o conteúdo. Agora eu vou ler menos aí do lado, tá? Porque agora a gente vai falar sobre VLAN. Por incrível que pareça, cara, se você quer entrar para a área de infraestrutura de TI, algumas coisas são básicas. E eu vejo que a galera às vezes não sabe para que usar, quando usar, por que usar. Usa só porque os outros mandam, né? E às vezes nem usa. Eu já peguei rede grande pra caramba que o cara não usava VLAN, ele segmentava a rede com IP direto, sem usar VLAN, tá? Dá para fazer isso? Cara, tá, mas é uma porcaria, você vai ver daqui a pouco por quê, tá? Então, VLAN, ou Virtual Local Area Network, é um recurso essencial numa rede de hoje em dia. Ainda mais com as redes crescendo cada vez mais e cada vez com mais tipos de dispositivos diferentes, que você precisa separar, segregar, dar prioridades diferentes, colocar regras diferentes. Tudo isso uma VLAN permite para você facinho, tá? Então, como é que uma rede sem VLAN funciona? Com switch, tá? Com switch. Beleza? E quando a gente fala de switch, galera, quem está começando a estudar a parada aqui, ó, lembra, quando eu falo de um switch e eu não colocar o layer que é ele, subentende-se que é um switch layer 2. 99% das documentações tratam switches assim, tá? É um switch camada 2 se você não fala nada. Então o que vai acontecer numa rede padrão layer 2? Olha aqui, ó. A gente tem o switch T, V, X, Y e Z. Cada switch desses aqui, ó, tem alguns computadores ligados nele. Ó. Aqui ó, tem o A, C, o D, aqui tem o E e o F, aqui tem o G e o H. E entre eles tem um link conectando cada um deles. Essa aqui é a famosa topologia, ai meu Deus, topologia linguição, né? Se arrebentar aqui, ó, ninguém daqui de baixo conversa. Se arrebentar aqui, ferrou, ninguém aqui de baixo conversa. Então, isso aqui é a famosa topologia, Deus nos ajude. Mas é só, eu estou usando isso aqui só para a gente usar como exemplo, tá? O que acontece numa rede de switch? Uma rede que você tem switch, cada porta do switch é um domínio de colisão. Então, quando um computador quer falar com outro, não há risco de haver colisões, porque um fala diretão com o outro, tá? Se você configurar tudo certinho e não tiver problema de duplex, esses caras aqui, ó, vão fazer um transmite, o outro recebe, tranquilão, sem problema nenhum, nunca vai haver colisão, tá? Mas quando um equipamento manda um broadcast, o switch, ele não consegue segregar, segmentar esses broadcasts por padrão, tá? Quando um computador manda um broadcast, por exemplo, A quer falar com C e ele não conhece o MAC. Primeira coisa que ele faz é um ARP. Então ele vai falar, bicho, vamos supor, aqui é um 92.168.1.1, 92.168.1.2. Você deu um ping 92.168.1.2. Ele vai falar, qual é o MAC desse PC 192.168.1.2? Então ele vai mandar um ARP, a primeira mensagem desse ARP está em broadcast. Cara, todo mundo vai receber esse ARP. Esse ARP vem para cá, 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 para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá. Todo mundo recebe esse pacotinho, esse quadrinho, tá? Todo mundo vai receber esse quadrinho. Qual é o problema disso? Cara, isso aqui é um trunque, ele tem uma limitação. Isso aqui é um trunque, ele tem uma limitação, né, de banda. Se você começar uma rede IPv4, ele usa o ARP para chuchu. Ele usa broadcast para caramba. Se você começar a colocar muito computador numa rede desse tipo aqui em cascata, e eles começarem a mandar muita coisa em broadcast, você começa a subir a utilização dos trunks, tá? Os computadores começam a ter mais processamento, porque você tem um monte de mensagem em broadcast, tá? Então você piora a tua rede. Sem contar que esse cara aqui, ó, quando mandou um broadcast aqui, ó, esse cara lá no fundo descobriu que ele queria falar com alguém que tem um IP 192.168.1.2, tá? Ele pode mandar aqui um gratuito usar falando, ó, o 192.168.1.2 sou eu.
esse cara também vai responder o ARP, mas ele pega e começa a mandar um monte de GARP, de gratuitos ARP. Aí ele finge que é esse cara para capturar a conversa e ver o que vocês estão fazendo, fazer um ataque chamado de man in the middle, tá? Então, até problemas de segurança as vilãs conseguem resolver basicamente aí na tua rede. Então, cara, quando você manda um ARP numa rede que não tem VLAN, tudo quanto é porta vai receber aquela mensagem broadcast que é o primeiro do cara, tá? Então, como a VLAN reduz o efeito do broadcast? A gente vai ver daqui a pouco, porque a VLAN eu consigo segregar portas em um domínio. Tá? É como se eu falasse assim, olha, essas portas aqui agora, elas só falam com quem tem um índice número 1. Aí se eu tiver algumas portas aqui ó, com 1, algumas portas aqui ó, com 1 e aqui ó, com 1, quando um cara aqui dentro mandar um broadcast, só quem está dentro do grupinho dele vai receber. É que nem grupinho panelinha que fazem em escola e tudo mais, né? Só quem está na panelinha vai conseguir receber, beleza? Então, a VLAN segmenta as portas em domínios de broadcast. Permite melhor segmentação. O que é segmentação? É divisão, né? E a identificação dos fluxos. Quando eu quiser, por exemplo, eu tenho aqui, ó, esse cara não é um computador, é um servidor, tá? É um servidor. E eu coloco ele aqui, ó, numa VLAN 10. Eu posso criar uma regrinha falando, olha, todo mundo que está na VLAN 1, 2 e 3, eu não quero que fale com o servidor. E a 4, 5 e 6, aí beleza, pode falar com o servidor. Eu posso criar uma regra simples, uma access list simples aqui, uma VLAN ACL, e aplicar essa regrinha e conseguir resolver esse problema de segurança, tá? Então as VLANs, elas são muito úteis para a gente segmentar a rede e resolver problemas desse tipo, tá? Deixa eu dar uma lida aqui antes de mandar para frente. A galera tá falando aqui, o último cara que eu li foi o Paulo, que deu boa noite. O Dani é técnico, é técnico de fibra ótica, legal. O Diego, quero botar seu nome, peraí. O Richard Mendes, mandando a toda a equipe, e toda a equipe Sonda do Pará, legal, cara, bacana. O Everton, eu faço isso, subrede sem VLAN, na mesma porta internet, na minha rede doméstica com microtik. Ah, tudo bem, você está numa rede doméstica, né? Não está numa empresa, beleza? Eu vi uma empresa, eu fui numa empresa dar uma consultoria, que o cara tinha, sei lá, 1000 portas, e ele fazia segmentação com rede IP. Cara, não dá, né? O cara, preciso comprar um switch gerenciável com VLAN para resolver minha rede. Ah, cara, se você microtik, se o teu switch for microtik, ele é gerenciável, ele suporta VLAN. Maurício, lentidão na rede. Deve estar falando sobre os problemas, né? Claro, com certeza. Lentidão na rede. VLAN não resolve Storm Broadcast, tá? Tempestade de broadcast, VLAN não resolve, beleza? Não resolve. Mas ela pode diminuir um pouco, tá? FG Tutor dando boa noite, beleza? Cristiano de Porto Velho, legal. Galera, alguém tem alguma pergunta até agora? Se tiver alguma pergunta sobre o conteúdo, pode fazer que eu vou lendo ali, tá? Então, o que é uma VLAN? Uma VLAN é segregar portas em domínio de broadcast. É como se eu criasse switches virtuais com as portas que eu escolhi. Por exemplo, esse switch aqui ele tem 24 portas. Eu peguei 12 e falei que ele está na VLAN número 10, e mais 12 eu falei que está na VLAN número 10. Então, por exemplo, de 1 até 12 está na VLAN número 10, de 13 até 24 está na VLAN número 20. Eu falei de VLAN número 10 de novo, tá? É como se eu criasse um switch de 12 portas aqui, um switch de 12 portas aqui, tá? Aí, o que acontece? Quando um cara que está numa porta aqui, ó, mandar um broadcast, somente quem está nas portas da mesma VLAN consegue receber esse broadcast, beleza? É isso que uma VLAN faz. Ah, mas e se eu quiser falar daqui para cá? Eu preciso de um dispositivo Layer 3 para fazer isso, normalmente conectado com um trunk, ou então um switch Layer 3, um roteador, alguma coisa assim, tá? Eu tenho que ter alguém que faça uma coisa chamada roteamento entre VLAN,
tá? Na prática, num dispositivo Cisco, você cria um VLAN ID e aloca a porta dentro dela, tá? Então você tem vários números de VLAN, que eu vou falar daqui a pouco, não é qualquer número, né? Tem alguns números bem específicos que você usa. Você vai criar a VLAN e alocar dentro de uma porta, beleza? Aí eu vou pegar na porta, entrar na configuração e falar, esse cara pertence a VLAN 1, o outro a VLAN 2, e assim vai, tá? E a gente tem vários tipos de VLANs, beleza? O Cristiano está falando, é necessário ativar trunk para VLANs diferentes? Eu não sei se é uma pergunta, mas se for uma pergunta, se você tiver mais de uma VLAN, você vai ter que ter trunk, tá? Então, qual que é a função da VLAN? Olha aqui esses switches aqui, ó. Função da VLAN é isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um computador. Os computadores eu coloco na VLAN 10, tá? Eu tenho um telefone IP, eu vou colocar ele na VLAN 20. Eu tenho servidores, eu vou colocar eles na VLAN 30. Aí aqui eu coloco a rede, por exemplo, 192.168.10.0. Aqui, ó, 192.168.20.0. E aqui 192.168.30.0, tá? Agora eu sei que todo mundo que tem IP 192.168.10.1 até 254 são IPs da VLAN 10, são IPs de hosts, de clientes. De 192.168.21 até 2254 são telefones IPs. 192.168.31 até 3254 são servidores, tá? Aí, quando eu tenho que comunicar entre as VLANs, eu preciso ter um trunk. Esses caras aqui ó, são links de trunk, tá? Essa gravatinha borboleta. E aqui dentro eu tenho um link especial que vai passar o número das VLANs no pacote, tá? Normalmente a gente usa o 802.1Q. Ele é um protocolo que marca o quadro. Eu estou falando pacote, mas é quadro, tá? Ele marca o quadro. Quando esse cara aqui ó, sai, e ele tem que sair pelo trunk, ele indica, ó, esse quadro pertence à VLAN 10. Quando você chega no outro switch, ele sabe que ele tem que encaminhar para alguém que está na VLAN 10, tá? Basicamente, é para isso que a gente utiliza uma VLAN, é desse jeito que a gente utiliza a VLAN. Outra coisa que a VLAN faz, que ajuda a gente a fazer, tá? É QoS. Então, você pode pegar e falar, ó, todo mundo que está na VLAN 10 é um computador comum, tá? Então eu vou fazer uma marcação nele com uma determinada prioridade. Agora, o telefone IP, ele tem voz. A marcação dele tem que ter uma prioridade maior. Então, quando um pacotinho de voz sai daqui, ó, num quadro, ele tem que ter uma prioridade maior do que de um computador. Porque o pacote de voz, ele não pode ter muito delay, ele não pode ter atraso, ele tem que ter uma priorização diferente. Então as VLANs ajudam até nisso, tá? Ajudam a você fazer, a estabelecer a tua qualidade de serviço na rede. Você tem, por exemplo, aqui, ó, câmera IP. Pô, vou desenhar uma câmera aqui, ó, sei lá, é uma câmera tosca. Você tem uma câmera IP aqui, ó, que ela tá monitorando, tá ligado aqui, ó. Você pode colocar ele, por exemplo, na VLAN 40. Tá? E também configurar o QoS para vídeo, que é diferente do QoS para voz. Aí você vai ter uma fila também para os teus dispositivos de vídeo. Joia? Se ele passa a voz junto, você vai ter para voz e vídeo ao mesmo tempo. Beleza? Mas veja, até nisso as VLANs estão te ajudando. Joia? Isso é segmentar a tua rede. Você criar a tua rede com segmentos, com identificações, segregar os serviços que você tem na tua rede de acordo com o uso, né? Para você poder priorizar com relação à qualidade de serviço e não só com relação à qualidade de serviço, a segurança também, né? Com relação à segurança também. Por exemplo, você tem aqui, ó, visitante. Cara, o visitante, ele não pode ter acesso à tua rede completa. Ele não pode ter acesso à tua rede completa. Ele tem que ter acesso ao quê? Só o que ele precisa. Um portal lá de intranet que você tem interno e a tua internet. Então o visitante, você vai lá e coloca ele na VLAN 50. E coloca as priorizações que você precisa para a VLAN 50.
Você pode até mudar a quantidade de banda que o cara pode ter na internet, tá? Você pode fazer vários tipos de priorizações aí quando a gente está falando disso, tá? Quando a gente está falando de configuração de segurança que iOS, principalmente segurança, né? Segurança, você vai dar acesso para ele, você vai colocar uma lista de controle de acesso que você coloca ele lá para ele só poder acessar a internet e não poder acessar nada dentro da tua rede, beleza? Aí a gente resolve um problema de segurança. Quem é que estava falando aqui direto? O Diego. Diego estava falando aí direto de hackear. Você pelo menos tenta evitar que alguém invada a tua rede por dentro, né? Quando você tem esses acessos de visitante, é importante, muito importante você segregar a tua rede, né? Então, na prática, a gente vai ver depois, quando eu demonstrar, que é você criar um VLAN ID, opcionalmente você dá um nome para ele, e aí você vai lá e aloca essas VLANs, né? Aloca as portas dentro das VLANs, beleza? Terminologia, deixa eu fazer um resumo da terminologia do que a gente falou. Isso aqui é uma rede com VLANs, tá? Então eu tenho aqui 3 switches, cada switch está conectado com um trunk, e esse cara aqui, ó, ele tá, vamos supor que ele sai daqui, deixa eu mudar de cor. Vamos supor que sai aqui um trunk e entra num roteador, e aqui eu tenho também um outro trunk. Olha só, deixa eu te falar que esse corte que você está vendo dessa aula, na realidade essa aula é muito maior do que isso que você está vendo aqui, é um corte dela. Isso aqui faz parte das nossas aulas que a gente faz na quarta-feira. Essas aulas na quarta-feira, elas são gratuitas, tá? Eu vou te dar a dica como é que você faz para você se cadastrar e poder participar das aulas ao vivo, assim como ver as gravações e baixar os arquivos, que toda aula que a gente dá, ela fica uma semana disponível para quem não é nosso assinante premium, para poder baixar os arquivos e também assistir a aula, tá? Então fica ligado aí que eu vou te ensinar agora tudo isso. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Se você gostou, toda quarta-feira a gente faz uma aula ao vivo. Você vai lá em dltech.com.br, aulas gratuitas, você vai ver aulas como essa aqui que você está assistindo, beleza? É só você se cadastrar nesse menu para você assistir. Se você quer ver a gravação da semana, você vai lá em registre-se grátis ou entrar e cria um assinante gratuito. Basta você colocar teu nome, teu sobrenome, teu e-mail, definir uma senha e dizer que você não é um robô, como sempre, que você vai criar a tua conta para você poder acessar a gravação da semana. Então toda a gravação fica disponível por uma semana. Para você assistir, uma vez logado no nosso portal, basta você entrar no menu Lives, opção Gravações, que você vai ver a gravação da semana aberta. Tá vendo ali? Está escrito Assista. As outras está escrito Assinar, porque só assinante vai conseguir assistir. Mesma coisa o PDF da aula. Eu dou o PDF da aula para você. Você vai no menu Biblioteca, opção Lives, e o PDF da semana, ou o arquivo da semana, em zip, que a gente às vezes tem em laboratório, em Packet Tracer ou outras coisas, também vai ficar disponível. Veja aí, ó, que o PDF da semana está aí como free para você poder fazer download. Então, toda semana tem aula e você tem uma semana para assistir a gravação e para baixar o arquivo dessa aula. Tem a lab, tem a PDF, seja o que for, o que eu utilizar ou o professor que estiver dando aula utilizar, você vai ter acesso. Então vai lá. Se você ainda não é nosso assinante já tem acesso a tudo isso, né? Se você ainda não é nosso assinante, não tem uma conta no portal, vai lá, dltech.com.br, cria a tua conta, assiste a aula da semana, baixa o arquivo, que vale a pena. É conteúdo de verdade, sem blá blá blá.